Vamos viver com mais amor no coração, que a nossa vida vai ser melhor, né? Vamos deixar o ódio, a raiva, a angústia, a mágoa, todos esses sentimentos negativos, vamos deixar de lado e vamos viver com um pouco mais de amor no coração nesse ano de 2013 e daqui para frente no nosso futuro. Eu estou recebendo aqui hoje, inclusive, o Dr. Amaury Simoni, ele que é especialista em métodos anti-envelhecimentos. Doutor Amaury, agora 12h16, boa tarde, obrigado pela sua presença. Eu já começo perguntando, mais amor no coração faz com que a gente envelheça melhor também ou não? Boa tarde, Biagione, boa tarde aos telespectadores da TV Jornal. Um prazer, uma honra estar aqui com você. Obrigado. Realmente, mais amor no coração, sim, é uma dos parâmetros que a gente coloca como longevidade. Anti-envelhecimento é um termo que o Conselho Federal de Medicina não gosta muito, anti-aging também não. Mas longevidade, o anti-envelhecimento mais saudável, um dos pilares que a gente costuma passar para os pacientes é desestressar, acreditar em alguma coisa, believe, jogar fora aquele lixo todo que você guardou do passado. Mais amor no coração, sim, viver melhor, né? Esqueça as mágoas. Isso é um dos fatores para você ficar mais leve, mais tranquilo e com mais longevidade, sim, por que não? Você desestressa, né? Muito bem, o estresse creio eu, que seja um dos maiores pontos aí que faz com que a gente perca, inclusive, qualidades no nosso corpo, né? Tenha uma queda nisso. O estresse mata a saúde, né? Com certeza. Os hormônios principais responsáveis pelo estresse são os hormônios que a gente chama de catabólicos, são hormônios ruins. É claro que eles têm algumas funções de proteção no corpo. Por exemplo, o cortisol. O cortisol é um hormônio ótimo para proteção contra infecções, mas até um certo nível. Quando você está muito estressado, sua glândula produz cortisol até o máximo que pode. Isso te dá envelhecimento, porque você oxida mais as suas células. Oxidação é um fator importante para envelhecer. Por isso que a gente fala de antioxidantes, radicais livres, combater essas nuances do organismo. Então, o estresse é uma coisa que tem que ser combatida se você quer ter um envelhecimento, uma longevidade mais saudável, sim. Então, o cortisol é um deles, a adrenalina em excesso. E a vida de hoje, infelizmente, leva a gente só a estressar, né? Aquela carga de adrenalina que tem gente que gosta, mas querendo ou não, na hora que você chega na sua casa, você está com um nível hormonal catabólico e não anabólico altíssimo, atrapalha o funcionamento do seu corpo, você come mais, você detona alimentos por causa disso, te dá mais fome, acaba engordando, né? Não tem vontade de fazer atividade física. O estresse é um mal, realmente é um mal necessário, mas é um mal. Muito bem, nós vamos saber com o Dr. Amaury Simoni aqui, como você pode fazer para balancear isso aí, né? Para tentar diminuir o seu estresse, como você pode fazer com a sua alimentação para melhorar a sua qualidade de vida e para combater o envelhecimento, ou seja, ter uma vida mais saudável e mais longeva, viver um pouco mais. Daqui a pouco a gente vai falar com o Dr. Amaury Simoni sobre isso. Antes, eu quero de volta aqui no Fato de Notícias, vamos falar agora sobre técnicas e métodos anti-envelhecimento. O Dr. Amaury Simoni diz que esse título, esse nome não é muito bom, não é? Não é muito bem visto pelos médicos. Que agora são terapias para longevidade. É a mesma coisa. Longevidade, podemos falar em otimização metabólica, tem usado muito isso. Você vai melhorar o metabolismo da pessoa para ele funcionar melhor, né? Como é que se melhora o metabolismo da pessoa? Até onde eu sei, até onde eu sempre ouvi dizer, melhorar o metabolismo é melhorar a sua alimentação, ou seja, comer mais frutas, verduras, alimentos integrais, alimentos de origem orgânica, sem agrotóxicos. É por aí? É por aí. Na verdade, tem uma maximazinha que a gente usa em longevidade, que é assim, o segredo da longevidade é você comer a metade, andar o dobro e rir o triplo. Boa. Então entra essa do estresse, você desestressa rindo, você vai fazer mais atividade física e comer metade das porcariadas que a gente come hoje. Então, quando a gente fala em melhorar o metabolismo, eu pretendo que a pessoa faça uma atividade física. Porque, na verdade, Biagione, assim, é muito simples falar de envelhecimento e o que a gente está fazendo errado hoje. Por que todo mundo, a população, está engordando, né? Por que existe toda essa briga em relação à alimentação e ninguém faz atividade física e o estresse aumentando? Isso é fisiológico.
Nós nascemos assim. E é difícil mudar isso do seu DNA. Há milhares de anos atrás, antropologicamente, o homem caminhava ou corria 30 quilômetros todos os dias, ou fugindo do leão, ou subindo numa árvore, ou nadando para caçar o peixe para comer. E hoje, nada. Seu corpo não levanta nem para ir até a TV trocar de canal. Nada. Quando eu era criança, pelo menos esse exercício a gente fazia. Né? Diminui o volume, você ia lá, diminui, a mãe saía, muda você ia de lá, canal, aumentava. você ia lá, levantava umas 15, 20 vezes durante a noite. Nada, então hoje tudo isso é muito cômodo, né? E nós não fazemos a atividade necessária. Esse é um dos pontos para você melhorar seu metabolismo, fazer atividade física. Outro parâmetro, sim, alimentação. Mas não é só cortar metade do que você come. Dá uma olhadinha para o lixo que você está comendo também hoje em dia. Eu não sou radical, falo para as pessoas assim, não pode, não pode. Não, radical é o vegetariano. Assim, eu respeito, mas não gosto de papo de vegetariano. Aquele assim, não e acabou. Não pode, não é nesse sentido que você vai levar a sua vida. Mas até porque as carnes, né, Amaury, desculpa te interromper, até porque as carnes também têm vitaminas que são essenciais, qualidades que são essenciais, certeza. E que não são encontradas nos vegetais. Não. Nem em carne de soja, nem em soja, né? A gente, aliás, condena a soja por outros motivos, dá um programa inteiro para falar nisso. Mas a alimentação não pode ser radical de tudo, mas tem certas coisas que a gente tem que evitar e tem que cortar. Por exemplo, fritura, óleo vegetal. Eu brinco com as pessoas assim, você se acha mais parecido com uma vaca ou com um pé de soja? Certeza que é com um animal, com mamíferos, nós somos mamíferos também. Então nós somos muito mais adaptados à gordura animal do que à gordura vegetal. Meu corpo tem mecanismos para isso, para digerir gordura animal, muito melhor do que gordura vegetal. E hoje em dia, qual era a recomendação? Agora mudou, mas a recomendação há pouco tempo atrás dos médicos. Melhor margarina do que manteiga. Margarina, pelo amor de Deus, óleo vegetal, nada de banha de porco, nada disso foi retirado. Está errado, está totalmente errado. É claro que existem limites para tudo. E atividade física, os meus bisavós comiam com banha de porco e aravam o campo a tarde toda. Não tinham problema nenhum de peso nem de colesterol. Então, atividade física é um parâmetro, alimentação mais saudável, outro parâmetro, vegetais, carne menos gordurosa, menos frituras. E uma coisa que engorda brasileiro é o famoso carboidrato. É necessário você comer, você tem que comer, te dá energia. Mas montar um prato com arroz, feijão, farinha, batata, macarrão, comer um pãozinho e um pedacinho de carne, vai engordar. Onde você vai pôr toda essa energia? Não vai pôr. Vai chegar à noite, na hora de dormir, não gastou tudo que você comeu, ganhou aí uma. Essa questão do carboidrato, né, Amaury? Existem algumas pessoas que falam que não é bem assim, porque existe um paradoxo europeu, né? Porque franceses e italianos, por exemplo, comem muito carboidrato. O francês é o povo mais magro da Europa, né? Qual é o milagre? É outro tipo de alimentação europeia também. O frio europeu é diferente do calor que faz aqui. Eu costumo dizer que frio emagrece. No frio você pode comer mais chocolate. Você tem que mexer no seu metabolismo para produzir mais energia. E na Europa eles comem, o francês, falando do francês, ele come a gordura animal, patê de foie gras. Aquilo lá é gorduroso pra burro, nossa. Come muita manteiga, quer dizer, é o país da manteiga. Gordura animal entrou nessa, né? E vamos mexer com o metabolismo assim. Agora, também falam que esse paradoxo pode ser por conta do vinho, que são os dois países que mais tomam vinho. É o álcool, o vinho, porque é um antioxidante. Eu vou falar do antioxidante agora. E tem a história da gordura, existem gorduras que você come e emagrece. Que é o chamado triglicérides de cadeia média. Óleo de coco. Ele ajuda você a queimar outras coisas, mas você não pode exagerar no carboidrato numa dessa, porque senão você toma óleo de coco, come carboidrato e sobra. Está te sobrando mais ainda. A questão toda é um balanceamento, é uma conta. Tem que sair mais do que entra. E os longevos mesmo dizem que você tem que passar fome. Você pega esse pessoal que vive nas montanhas aí da Índia, do Nepal,
que tem mais de 100 anos de idade, que eles comem... Os monges budistas comem duas cuias de arroz por dia, de manhã. E vivem, sobrevivem e são longevos, né? Mas aí entra outros paradoxos, porque eles só comem comida natural. Eles não têm estresse zero, exatamente. Eles não estão no Facebook. Não, de jeito nenhum. Não recebem essas notícias aí sobre drogas e atropelamentos e tudo. Não tem celular como o seu aqui que está tocando, né? Agora há pouco estava tocando. E outra coisa que a gente fala desse tipo de medicina é que, na verdade, é uma medicina de reposição. O que eu vou falar para as pessoas é que ela tem que repor, desde água, que a pessoa bebe pouca água. Conheço muito pouca gente que bebe acima de 2, 3 litros, mesmo com o calor que a gente faz. Tem que repor vitaminas que nos alimentos não se encontram mais. Uma laranja cultivada em 1950 é diferente de uma laranja produzida hoje para dar uma produção mais rápida e um fruto mais volumoso em menos tempo. Tem menos vitamina C? Menos vitamina C, sim. Menos vitamina C é um exemplo. Eu tenho que repor o que a idade, que até 1900 a minha média de idade, a média de idade do ser humano era muito menor do que hoje. Hoje é fácil você encontrar alguém com 100 anos e antigamente com 60 anos e antigamente não. É isso que vai estourar o sistema previdenciário também. Quando foi feita essa lei toda... Mas eu estava vendo que as pessoas estão vivendo mais, mas está aumentando também absurdamente os casos de Alzheimer, né? Quer dizer, a pessoa vive mais, mas acaba tendo uma sobrevida 10, 12, 15 anos no final da vida com Alzheimer. A questão da medicina que eu pratico, que nós praticamos, do Grupo Longevidade, não é viver mais. Viver mais nós já estamos vivendo, mas é viver melhor. Eu quero chegar nos 100 anos sem fraldão, sem andador, sem uma plaquinha com endereço, falou de Alzheimer, né? Sair de casa com uma plaquinha com endereço de casa, devolvam, por favor, se encontrar na rua tal. E falando em reposição, a revista, não sei se pode falar, a revista Veja dessa semana, desse último domingo, trouxe uma matéria exatamente sobre vitamina D. O que é novidade para muita gente, a gente já está repondo há muito tempo, que vitamina D é um hormônio, não é uma vitamina. E o perigo que todo médico, todo leigo fala, olha, hormônio engorda, hormônio dá câncer, hormônio que é uma das coisas que a gente repõe. Pediatra dá vitamina D para as crianças há muito tempo, manda tomar sol há muito tempo, né? É recomendação para todos, aí tome um pouquinho de sol todo dia, não fuja do sol para a produção de vitamina D, é uma das coisas que a gente repõe. Eu dei um exemplo que está na revista agora, mas a reposição daquilo que está faltando no nosso organismo é fundamental. Proteína, se come pouco. O pessoal acha que come muita carne no Brasil, não come não, come muito carboidrato. Sim, tem que parar um pouquinho o carboidrato, balancear mais aí, tentar diminuir o nível, o ritmo da vida, do estresse, que é um desafio, e praticar muita atividade física. E a questão da água que você disse aí, eu sou um dos que não bebe água. Não bebo água, uma coisa incrível. Eu tento me policiar para beber, mas tá já no meu hábito não beber, né? É complicado isso, né? Água limpa, a água tira toxinas, a água vai fazer seu rim filtrar aquilo que tem que ser mandado embora, né? A outra sujeira fica na bile, fica na sua vesícula. De vez em quando tem que fazer uma limpezazinha nela também. O que não vai para o fígado, vai para a urina, vai para o rim. Então a água é fundamental para você limpar seu organismo, né? Muito bem, a gente recebeu aqui um e-mail agradecendo aí a entrevista, dizendo que está bacana, do Nelson Tebaldi. Ele faz uma consideração apenas aqui. Existe uma indagação com relação aos medicamentos recém-descobertos. Existe uma demora para baixar o preço, que é ditado pelas leis das patentes. Sendo assim, os remédios de preços mais elevados são inacessíveis. São acessíveis apenas aos ricos. Esse tipo de remédio que ele deve estar falando aqui são esses repositórios hormonais. Na verdade, assim, vamos falar duas coisinhas. Ele está falando de remédios da indústria farmacêutica de um modo geral. Nem sempre o melhor remédio, o último remédio fabricado é o melhor. A questão toda é marketing, você conhece bem isso, claro. A indústria quer vender, é uma patente, então ela patrocina congressos, ela visita médicos e às vezes o médico não tem tempo de fazer uma pesquisa própria, ela aceita o que o laboratório fala. Então nem sempre a última droga lançada é a droga mais... A melhor droga para aquele isso. De repente, uma droga mais antiga ainda vai fazer um funcionamento muito bem para aquela pessoa e uma droga até que já foi quebrada a patente. Cada caso é um caso, não estou generalizando, tá? Agora, quando eu falo de reposição hormonal, por exemplo,
Eu estou falando de hormônios não inventados pela indústria farmacêutica. Essa que é a questão. Não é um tratamento barato, porque não tem demanda de mercado. A produção disso é baixa. Mas quando eu falo... Você está falando de remédios especiais, remédios... são remédios? O nome é remédio, não? Não, podia ser remédio, sim. Eu não gosto do nome remédio. Remédio é feito para remediar, né? Então você vai consertar, vai dar uma puxadinha numa situação. Mas são substâncias fabricadas, sim, sinteticamente, mas com a mesma estrutura molecular que a sua, original. Entendi. Então, se eu falo de testosterona, eu estou falando de testosterona humana e não um cipionato de duodecanoato, não sei, aquilo que foi inventado para dar patente. Tá? É melhor? Depende da situação. Tá? Mas não é um tratamento, realmente não é um tratamento hoje barato de se fazer isso. Quer dizer, esses tratamentos para longevidade especiais para cada pessoa, individualizados os tratamentos, eles ainda são muito caros. É relativo, depende do que você entende como caro. Mas sairia aí entre 500 e R$1.000 por mês, pelo menos. R$500 e R$1.000 por mês para tratamentos individuais, para as pessoas terem aí remédios ou produtos específicos para ela, para aquela pessoa. Para aquela pessoa, para aquela necessidade daquela pessoa. Entendi. É engraçado quando eu falo assim, quando eu vou iniciar um tratamento de alguém, eu vou pedir alguns exames, é óbvio, saber o que está faltando para eu poder dar para essa pessoa ou não. Eu não vou dar nada para ela que não esteja faltando. E eu vou dar exatamente a mesma substância que eu estou dosando no sangue. E quando eu dou uma substância sintética, eu não tenho dosagem laboratorial para ela. Eu vou dosar seu hormônio de estresse, seu cortisol. Eu faço para você ir num laboratório, tirar sangue e ver o seu nível de cortisol. Está muito baixo, eu vou te dar um cortisol bioidêntico, tá? Ou análogo humano, termo tanto faz. Se eu te der um corticoide sintético, eu vou dosar seu cortisol e sempre vai estar baixo. E eu estou te entupindo de cortisona. De um parecido, mas não é. Nesse sentido, cabe aqui a pergunta da Carla Cristina aqui, que está fazendo para a gente, do seguinte: vale a pena tomar essas vitaminas? Ela fala, cita eu acho que eu posso falar também, que não vai fazer propaganda. Vale a pena tomar essas vitaminas tipo Centrum? Vou responder o seguinte: quando você está no deserto morrendo de sede, uma gotinha de água já vai te ajudar um pouquinho. Um copinho daqueles de pinga de água vai te ajudar um pouquinho mais, né? Um balde, é óbvio, vai te salvar ali andando pelo deserto. Então, uma pessoa que está com necessidade vitamínica, um complexo vitamínico qualquer vai ajudar sim. O problema dessas vitaminas montadas, já prontas, vendidas em farmácia, não importa a marca, e essa marca que você citou virou moda aqui, porque o Luciano Huck, né, é o garoto propaganda, fortinho. Não é aqui, é no mundo, né? Todo mundo fala dessa. Mas isso é coisa de brasileiro. O brasileiro compra muito Centrum lá e tem coisas melhores lá fora para se comprar. Que ele não... o problema é o balanceamento do que tem ali dentro. Tem muita coisa que não serve para nada e tem pouco de coisas que são muito importantes. Essa é a questão. Mas se você está morrendo de sede, um pouquinho de água vai ajudar sim. Não sei se vale a pena pelo preço dessa marca que você citou aqui no Brasil. Agora, o que tem ali também você pode encontrar na alimentação balanceada. Você tem, eu vou dar um outro exemplo para você. Ômega 3. Onde tem ômega 3? Salmão. Maravilha, vou me entupir de salmão. Não funciona. Por quê? Porque o salmão hoje é de cativeiro. É a mesma coisa que eu falei da laranja de hoje. Se ele é criado em cativeiro, ele não é criado nas águas geladas do Mar Cáspio. Lá tem muito ômega de boa qualidade. Nesse de cativeiro, não. Quantos quilos de salmão eu tenho que comer por dia para repor o que eu tenho de ômega? Já foi feita essa conta quando eu fazia pós-graduação disso até. 50 quilos de salmão, impossível, né? Então não dá para repor tudo. O ômega 3 é uma coisa hoje essencial para todo mundo. E onde tem ômega 3? Em cápsulas. Atum, sardinha. Você encontra ômega 3, mas não na quantidade suficiente. Quantidade suficiente pelo seguinte... E aquele pão que a gente compra que tem lá, ômega 3? Tem pouquinho, vai te somar um pouquinho, vai ter que comer muito pão para ter um pouco de ômega 3. A questão é o seguinte, para o nosso corpo funcionar em equilíbrio, tem que ter equilíbrio de várias substâncias, hormônios, vitaminas, seja lá o que for. E o ômega 3, ele tem que ter uma proporção com o ômega 6, que é uma proporção fixa, matemática. O que acontece é que o ômega 6, qualquer fritura que você come, você se entope de ômega 6.
E para você balancear esse estresse oxidativo que você está fazendo, você tem que comer muito ômega 3 para poder equilibrar. Está na mesma proporção matemática. Então, por isso que é importante tirar a fritura, diminuir algumas coisinhas aí que a gente come em excesso, né? E que hoje faz parte da conservantes, faz parte da alimentação, né? E o álcool? O álcool é um mal necessário. O vinho é bom, né? Vinho tinto, não é qualquer vinho também não. Resveratrol, substância antioxidante importantíssima presente no vinho, é o tal paradoxo europeu, né? Então bebe-se muito vinho na Itália, ali feito em casa, no quintal do cara, tem muito disso lá, na Argentina também. O problema da Argentina é que ele come muita papa frita, né? Papas fritas em todo lugar. Então ele também está ficando obeso. E a carne? Bom, a carne é ótima. Carne argentina é ótima, mas o vinho é ótimo, tá? Cerveja não. Cerveja tem vários problemas aí. Álcool, você bebe em excesso, porque é leve, você vai bebendo. Ela é feita de cevada, então ela tem glúten. Aí o glúten é uma substância ruim para o corpo da gente. Quem faz nutrição funcional, aquele mais radical mesmo, ele fala duas coisas para a pessoa, se possível: tira leite e tira glúten. Tira lactose e tira glúten. Tirou isso daí, seu intestino, seu corpo vai funcionar com uma beleza. Usou lactose, leite, derivados, e usou glúten, muito pão, farinha branca de um modo geral. E cerveja? Cerveja. Você vai pôr muito glúten no seu corpo e aí você vai inflamar seu intestino. A questão é a inflamação. A questão básica é assim, a reposição do que está faltando e combater o que está inflamando no seu corpo. Existe um paradoxo que os cardiologistas estão começando a divulgar já há alguns meses, que se aprendeu que o que mata não é o colesterol. Você pode ter colesterol alto desde que suas artérias não sejam inflamadas. Se suas artérias forem inflamadas, o colesterol vai entrar dentro da trama da íntima, a camada que encobre as artérias por dentro, e vai formar placas, ele vai enroscar ali. Se você não tiver inflamação, está tudo fechadinho, o colesterol passa bonitinho. Por isso que você infarta com colesterol normal. A questão não é o colesterol, a questão é a inflamação. Tem que se combater a inflamação com ômega, com alimentação, com atividade física, água. Vai lá, minha Joana. Eu falo muito. Você vai ter que voltar aqui, inclusive que tem aqui pergunta querendo saber sua opinião sobre o cloreto de magnésio, do Ivan Voigt aqui perguntando. Mas eu acho que você vai ter que voltar aqui outra vez, vamos marcar para o doutor Amaury vir outra vez aqui. Obrigado pela sua presença aqui hoje, Amaury. Obrigado, agradeço. Já demos uma andada nessa história, mas tem muita coisa para falar a respeito de técnicas anti-envelhecimento. Vamos ver se você volta em breve aqui, viu? Obrigado. Obrigado, agradeço a chamada, estou à disposição de vocês. Obrigado. Muito bem. Fatos e Notícias vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã com uma nova edição do programa Fatos e Notícias. A todos vocês, uma excelente terça-feira. Fiquem todos com Deus.